Boa tarde a todos. Boa tarde. Ele falar assim fica até complicado para mim, né, gente? Se eu não mostrar isso tudo. Mas quando o Senhor nos chama, Ele nos mostra um caminho, né? Eu sou Marília Passos, sou esposa de Igor Passos, está aqui conosco participando deste momento. E sim, fui chamada para isso, para estar neste lugar, né? Mas muitos medos, como foi falado por várias palestrantes aqui, e palestrantes homens e mulheres, né? Eles entenderam o quanto isso tem travado e me travou. E hoje eu vim aqui para dizer a você que você não é mais escravo, porque eu estou no lugar que um dia disseram que eu não era capaz. E sim, você pode. E você vai destravar sua mente hoje para entender que você foi chamado nesta terra para fazer algo diferente, que eu não vou poder fazer por você, Gustavo também não pode. Só quem pode é você. E quando Deus me deu esse tema, você não é mais escravo do medo, Ele estava dizendo para mim. Por quê? Ele disse isso. Quantas vezes o medo te paralisou? Hoje você vai estar aqui refletindo. Você tem vivido como filho de Deus ou como escravo do medo? Quando eu entendi que eu estava vivendo como escrava do medo, e o Senhor me chamou para um propósito de se levantar e fazer a vontade dEle, eu disse, não mais vivo pelo medo, eu vou viver agora a vontade de Deus. O propósito, porque quando Ele me chama para a inteligência emocional, para analista comportamental, é para ajudar outras pessoas que estavam naquele lugar como eu, para se destravar. Naquele lugar como eu, porque eu fui uma adolescente, uma criança adolescente, né, que viveram muitos traumas. Cala a boca, você fala demais. Fica quieta. Ô menina linguaruda. É assim, porque infelizmente nossos pais viveram a mesma realidade que nós vivemos. Então como vai ser diferente? Não tem como ser diferente. E aí o Senhor vem e diz, porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos. E não faz com que tenham medo. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus. E pelo poder do Espírito dizemos com fervor a Deus, Pai, meu Pai. Isso está lá em Romanos 8,15. O que é que o Senhor está dizendo? Você tem meu Espírito. Um Espírito que traz para você segurança, intimidade. Não dá para ficar mais neste lugar. Se levante. Ele já derramou sobre você uma verdadeira paz. Já foi dito aqui. Você só precisa ter intimidade. Buscar essa intimidade na fonte com o Todo-Poderoso. Antes de passar aqui, a minha história. Eu fui uma menina que realmente falava muito, gostaria de ser elogiada. Travou de tal forma que... Mas infelizmente não estou na área devido a algumas questões que não me valorizavam mais. Eu decidi ajudar vocês, pais, a entenderem quem são para educarem seus filhos de forma assertiva. Então eu saí da sala de aula não porque eu não gosto de fazer isso, que eu amo. Fui chamada para isso. Mas o Senhor, quando me mostrou esse lugar, Ele disse, você vai para um lugar diferente, porque você vai transformar outros homens e mulheres para educarem seus filhos. Então, de fato, eu precisei me entender, mergulhar dentro, profundamente, para saber de fato quem sou e fazer a vontade dEle. E sim, passei por medo, estou vencendo aqui, novamente digo, mas o que é medo? O medo é uma emoção básica e natural do ser humano que surge diante da percepção de ameaça, perigo ou algo desconhecido. Ele tem uma função de proteção, ativando o mecanismo no corpo e na mente que preparam para reagir seja fugindo, lutando ou se escondendo. Isso é conhecido como resposta de luta ou de fuga. Segundo a ciência, o medo te ajuda nos perigos. Segundo a ciência, o medo ativa a sua atenção para você sair de situações ruins. Contudo, a ciência também diz que o medo te paralisa. Se você trazer esse medo de forma irracional para a sua vida, vai tirar de você a possibilidade de avançar, de chegar aos seus objetivos. Vai te dar ansiedade. Vai tirar você... te dá dúvida de tal forma que vai tirar de você a possibilidade de você correr atrás dos seus objetivos. Quais são esses medos? Já foi falado aqui. Vários outros medos que eu não coloquei na lista, porque são muitos.
de não ser suficiente, medo de errar, de não ser amado ou amada, de não ter controle, de falhar, de não se casar, de ser pai, de ser mãe. Eu também tinha esse medo, mas eu enfrentei ele. E antes da inteligência emocional, eu orei a Deus e Deus disse, vai porque eu estou contigo. E quando eu entendi que a inteligência emocional também fala sobre isso, e o que é que tem se errar? E o que é que tem se for insuficiente naquele momento? Não for suficiente, tá tudo bem. Sabe o que está acontecendo? Pessoas estão deixando de viver coisas incríveis, de transformar vidas. Por quê? Porque está baseada não no que Deus diz sobre ela, está baseada no que ela acredita. Porque ela ouviu alguém dizer, acreditou de tal forma que está vivendo hoje isso e tem deixado de passar o seu futuro. E aí veio a nossa colega aqui logo de início falando sobre Moisés. Eu digo, ó, quando Deus está no negócio, tudo dá certo. Moisés tinha uma mente livre, mas precisava libertar um povo com a mente escrava. É possível? Alguém de mente livre conseguir comandar pessoas que estão na submissão? Não. Aí o que Deus fez? Vamos viver 40 anos no deserto para você entender quem você é, porque Moisés também não se sentia pertencente. Assim como aquele povo não se sentia amado por Deus, que é a primeira coisa, o inimigo tira isso de você. Ele diz a você que você não é amado. Mas tudo isso está aqui. Quando você se sente amado por Deus, o inimigo não tem como te destruir. Não se sentem pertencentes. Você precisa se sentir pertencente, fazer parte de um povo. E aquele povo não se sentia. E por isso eles não se sentiam livres. Eles estavam escravizados. Mas vocês são livres. Mente livre, sem ansiedade, sem excessos, se você quiser. Porque é através da mente, como já foi dito aqui, que ele te escraviza. Olha, se até os grandes, Elias, José, Davi, passaram por situações que precisaram demonstrar confiança. Eles passaram por medo. Se até os grandes homens de Deus sentiram medo, o que fez a diferença foi a escolha de confiar mais em Deus do que no seu próprio medo. Eu fiz essa escolha hoje, mais uma vez. Eu decidi confiar porque foi Ele que me chamou. Ele me chamou para ser comunicadora. Ele me chamou para se expor. E por quê? Ele me chamou porque Ele já sabe que eu tenho comportamentos. Ele me chamou porque Ele já sabe que eu tenho habilidades. Ele me chamou porque Ele sabe que eu já tenho conhecimento necessário para fazer a vontade dEle. E Ele me chamou porque Ele sabe que eu já tenho valores. Você já tem. Não fique naquele lugar e se eu errar. Que pena que muitos homens e mulheres poderiam estar aí ganhando almas, mas não estão porque estão neste lugar. E se eu errar, tá tudo bem. A experiência para uma nova oportunidade. O medo também é uma estratégia do inimigo. Por quê? Ele quer romper com a sua fé. Ele quer destruir a sua fé de tal forma para tirar você daquele lugar. Porque Deus não nos deu espírito de medo, mas quem bota o medo não é Deus. Mas de poder, de amor e de equilíbrio. Primeira coisa, você precisa se amar. Porque assim Ele vai equilibrar as suas emoções. Tem emoções aí dentro desequilibradas porque ouvimos muitas vozes. E assim Ele vai acender em você, ativar em você um poder que Ele já te deu. Não foi o homem quem te deu esse poder. Foi o próprio Deus. Ele disse que nós faríamos coisas muito maiores do que Ele fez. E por que, Marília, eu não estou neste lugar? Porque você ainda está duvidando de quem você é nele. Mas se nós não sentirmos que somos amados por Deus, quais são as estratégias do mal? Mexer nas suas emoções. Primeira coisa, ele te destrói assim. Ele sabe que você não vai beber, que você não vai fumar. Ele vai te destruir aonde? Na sua mente. Colocar medo no seu espírito. Escraviza a sua mente em pensamentos de incapacidade, que já foi dito aqui. De merecimento, né? De fracasso, de desamparo. Mas o Senhor, quando Ele te chama para viver uma liberdade espiritual. Ele te chama para o emocional livre e o mental completo. Você já tem tudo. Se levante. Você não é mais órfão nem escravo. Ele disse que o perfeito amor lança fora todo medo. E quem é o perfeito amor, Marília? Cristo. O próprio Cristo já te deu tudo que você necessita na trajetória
você vai se aperfeiçoando. O medo te lembra quem você foi. Deus te lembra quem você é. Todos os dias Ele te lembra. Porque somos semelhança, já foi dito aqui. Você é filho. Você é filha. Particularidade exclusiva. Mais do que vencedor é mais. Você não é vencedor, não. Você é mais. Você entendeu a potência dessa palavra? Aí eu descobri, quando eu fui essa semana estudar sobre vulnerabilidade, que nós precisamos ser vulnerável para ter coragem. Mas eu também descobri que o oposto de coragem, de medo, não é coragem. É fé. O oposto de medo não é coragem. É fé. Porque a fé neutraliza a ação mortal do medo. O que é que a fé faz também? Faz você confiar nas promessas de Deus. Ele já te chamou, ele disse, vai, eu estou contigo, esforça-te. Sabe que Deus está no controle. Se Ele está no controle, quem sou eu, pequena? Não tenho nada, Ele que nos dá. Acreditar que o melhor está por vir, independente das circunstâncias. Aumenta nosso sistema imunológico. Fortalece nossas emoções e conecta nosso espírito a Deus. Isso aqui não é meu não, viu? Está lá na Plenitude de Família Vieiras. Que livro espetacular. A fé é testada pela dificuldade. A fé ela é testada pelo medo. E ela também é testada pelo tempo. Mas sabe o que ela produz? Perseverança. Constância. E não desistir em meio às dificuldades. Você vai ter dificuldade no caminho. Mas a fé que Ele já te deu, como Ele deu a José, como Ele deu a Elias, a Moisés, e disse, vai. Ele vai te dar também se você buscar. Porque a Bíblia diz que a sabedoria peça, que dá a todos. E quando você produz perseverança em si, você se torna pessoa madura. Você se torna alguém íntegro. Você tem visto a fé renovar suas forças? Trabalhar seu caráter? Torná-lo mais perseverante e mais sábio? Você tem visto? Se tem visto, você está se tornando uma pessoa muito mais madura, sábia e íntegra. Mas se ainda você não consegue perceber essas mudanças, você tem vivenciado medo constante, não vê esperança, não consegue se alegrar e não enxerga um propósito em tudo que você faz, você precisa agir imediatamente. Porque a Bíblia diz que é impossível agradar a Deus sem fé. Marília, como me libertar do medo? Pela palavra e pela fé? Fortaleça sua mente na palavra de Deus. Meditar de dia e de noite, sabe o que Deus estava dizendo lá há bilhões de anos? Que o cérebro faz uma reprogramação. Se você não medita, a informação sai da sua cabeça. Medita de dia e de noite para não sair. Porque ela vai produzir pensamentos baseados na promessa dele. Declare a palavra. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Declare todos os dias. Porque sim, não haverá medo que te pare. Você vai sentir o medo, mas ele não vai te paralisar. É diferente. Pratique a presença dele todos os dias. Busque intimidade na presença de Deus. O medo não prevalece. No amor não há medo. Antes, o perfeito amor, ele lança fora todo medo. Exercite a fé todos os dias. Marília, eu não sou evangélico, não tem problema. É em Deus. Você vai praticar com ele. E depois, ele faz o mover dele. A fé não é ausência de medo. É decisão de seguir apesar do medo. Se Deus é por nós, quem vai ser contra? E sabe o que ele diz aqui, ó? Eu já li essa primeira parte, eu vou ler a segunda. O Espírito de Deus se une com o nosso Espírito para afirmar que somos filhos de Deus. Nós somos seus e por isso receberemos as bênçãos que Ele guarda para o seu. As bênçãos vêm até nós, a gente não precisa ir até elas. Quer ficar rico? Você será. Busque. Porque se tomamos parte no sofrimento de Cristo, também tomaremos parte na sua glória. E é sobre isso. Deus tem o melhor para você. Se levante. Faça a vontade dele. E quem quer
se entender, se conhecer, verdadeiramente descobrir o seu propósito, pode me procurar aqui, ó, que eu posso te ajudar. Porque um dia eu precisei e eu perguntei a Deus. E Ele me disse. Então hoje eu vivo para mostrar às outras pessoas o que você veio fazer aqui nesta terra. Então quer conversar comigo? Marília Passos lá no Instagram. E assim eu agradeço a minha oportunidade.